Tá ok. Com você. É, boa noite, doutora Marina. Seja bem-vinda à ABAME. É um prazer muito grande recebê-la em nome da nossa presidente, doutora Alessandra, que me pediu para fazer as honras da casa. É, nós estamos aqui felizes com a sua presença e eu, particularmente, também, porque como eu sou anterior à Xuxa, eu não nasci com celular nem com laptop na mão. Então, tudo que isso veio depois das chuvas é novo e é um aprendizado para mim. Então, aqui eu estou aqui, assim como os outros colegas que também eu estou observando que estão presentes, para poder aprender, né, da sua experiência, dessa tecnologia, de como utilizá-la a favor dos advogados e da advocacia. Bem-vinda mais uma vez e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, doutor Fernando. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. Desde já agradeço a presença de vocês e o convite da ABAME. Eu, como líder da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, né? Também fico muito contente de poder falar de um tema. Na verdade, assim, eu queria combinar uma coisa com vocês. Essa oficina de hoje, ela vai ser uma introdução do que vai ser a nossa live do dia 16 de agosto. Então, já pode anotar na agenda, live dia 16 de agosto. Hoje eu vou explicar como funciona o Instagram. No dia 16 de agosto, na nossa live do Chega de Café, eu vou explicar como começar um perfil jurídico no Instagram do zero. Vou explicar o que você precisa, quais são as ferramentas, mas hoje você vai sair daqui entendendo como funciona o Instagram. Eu preparei um material. E aí, eu não sou muito familiarizada com o Zoom. Eu acho que é aqui nesse share screen, Carol. Não. Aonde que eu compartilho a Carol, tela? auxilia a doutora Marina, por favor. Oi, é isso sim, no verdinho, chat. Estão vendo? Estamos sim. Ai, tá funcionando. Isso, PDF, né? Oi? PDF, não é isso? Isso. Sim, tá aparecendo. Então, vamos lá. Vamos entender como funciona o Instagram. Primeiramente, o Instagram é uma rede social, né? Uma rede social onde você pode ser seguido pelas pessoas e tal. A primeira rede social foi o Orkut, depois veio o Facebook, o Instagram não, na verdade teve o MSN, que é uma coisa muito mais antiga, não sei se vocês são dessa época. Teve o ICQ também um tempo, aí veio o MSN, aí depois veio o Orkut, que já foi uma rede social mais ampla, depois veio o Facebook, e o Instagram, que é do mesmo dono do Facebook, é a mesma empresa, tá? O Instagram, ele veio para diferenciar do Facebook exatamente no que a gente vai falar agora, tá? Sobre o que é essa plataforma, como que ela funciona. É uma plataforma de anúncios. Ela funciona por conta dos anúncios, tá? São os anúncios que sustentam essa plataforma. Então, por exemplo, televisão, né? Como que a televisão se sustenta? Anúncio, propaganda. Então, quanto maior a audiência daquele canal, daquele programa, mais o patrocinador, aquele cara que aparece lá no comercial, mais dinheiro ele vai pagar para aquele programa ou para aquela emissora, certo? No Instagram vai funcionar da mesma forma. E aí, por isso, o Instagram ele vai querer que você produza conteúdo, que você poste muito, que você interaja muito, que você comente muito, porque quanto mais você usa a plataforma, mais os anunciantes querem estar naquela plataforma. Então,
Quando ele entende isso, porque inicialmente ele não tinha esses anúncios, quando ele entende isso, ele começa a facilitar para que você seja um creator, que é o criador de conteúdo. Então, ele vai melhorar, que eu já vou falar mais para frente, nas ferramentas dentro da plataforma, né? Da forma de postar, né? Da forma de interagir. Ele vai te dar insights sobre as coisas que você posta, até para os anunciantes, você mostrar para os anunciantes, ó, olha aqui meu engajamento está dessa forma aqui. Então, se eu postar aqui na minha rede social, então se eu tenho um Reels que chega a 1 milhão de visualizações, se você me patrocinar, me pagar para eu falar sobre o seu produto, ele vai ter essa audiência aqui de 1 milhão de visualizações. Então, é assim que funciona o Instagram. É importante a gente entender isso, porque tudo vai girar em torno disso, de anúncio, de como sustentar a plataforma. Porque, diferente do YouTube e do TikTok, que são concorrentes, o Instagram ele não te dá monetização de visualização. Ele só te dá. A única forma de monetização do Instagram é dessa forma. E no nosso mundo jurídico, umas outras formas indiretas de monetização que eu vou explicar no dia da live, 16 de agosto. Vocês já anotaram, né? E aí, como que o anunciante chega até você, tá? Quando você se cadastra na plataforma, quando você cria a sua conta, você coloca todos os seus dados. Você diz o seu nome, a sua idade, o seu gênero, aonde você mora. Você ativa no celular a localização durante o tempo de uso do aplicativo. Então, o Instagram, quando você entra na rede social, ele tem os seus dados. E aí, quando você for colocar um anúncio, que ele vai chamar de post patrocinado, por exemplo, quando você quer patrocinar uma postagem, você vai direcionar o seu público, você vai colocar lá, eu quero que essa postagem atinja pessoas dessa faixa etária, dessa localização, desse gênero, que tenha esse interesse, e é assim que funciona o algoritmo. E aí, às vezes a gente tá usando o Instagram, não sei se vocês têm esse hábito, e aparece lá um post patrocinado, e parece assim, nossa, parece que ele leu minha mente, porque eu estava realmente procurando por isso, e aí começou a aparecer isso aqui para mim, mas é isso, porque o Instagram ele tem os seus dados, e ele tem os seus dados, inclusive, do que você procura no Google, do que você procura na própria rede social. Se você for, eu vou até abrir meu Instagram aqui, você consegue ver, por exemplo, o tipo de conteúdo que você vem mais consumindo, quando você, ó, aqui tá o meu feed, tá vendo, ó? Esse é o meu feed, tá vendo? Aí se eu clicar nessa bolinha aqui, ó, que é pesquisar, que ele vai chamar de explorar, vai aparecer um monte de coisa. Isso aqui que aparece aqui é o tipo de conteúdo que eu mais consumo. Então, se você quiser saber o tipo de conteúdo que você mais consome, para você entender por que tem certos tipos de posts patrocinados aparecendo para você, é só você vir aqui em explorar que você vai entender. Como que isso funciona? Uma curtida que você dá numa postagem, um perfil que você acessa, um comentário que você deixa. O Instagram, ele vai armazenando todos esses dados. Ele sabe tudo o que você faz. Inclusive, tem uma outra parte também no aplicativo que chama de sua atividade. Ó, ele vai chamar de... Gente, está dando para ver? Eu tô mostrando para ninguém. Ele vai chamar de sua atividade. Você vai vir aqui, ó. Ó. Ui. Você vem no perfil. Aí, nesses 3 pontinhos que tem na direita, lá em cima, vai aparecer várias opções. Aí você vem sua atividade. E em sua atividade vai estar lá tudo o que você fez. Caixinha de perguntas que você respondeu, curtida que você deixou em foto, comentário que você deixou, o Instagram tem tudo armazenado.
E essa fonte de dados é que é a mais importante, que é isso que ele quer, né? Por conta dos anunciantes, mais uma vez. Tipo de conta. Sim, o Instagram, ele vai diferenciar, tá? O tipo de conta. Dependendo do tipo de conta que você escolhe para o seu perfil, é o tipo de ferramenta que você vai ter. Então, o Instagram é igual para todo mundo? Não. Se o seu Instagram é privado, esquece. Pouca coisa vai... Primeiro que isso é o super selecionado. Então, assim, se você quer vender alguma coisa, se você quer mostrar o seu trabalho, esquece conta privada. Conta pública, ele vai te dar 3 tipos de conta, que é essa aí que está aparecendo na tela, que é o conta pessoal, conta empresarial e a minha conta, que é a que não está aparecendo, que é criador de conteúdo. Marina, por que você optou pela conta criador de conteúdo e não pela conta empresarial? E também não pela conta pessoal, que antigamente era blog pessoal. Por quê? A conta empresarial, ela tem a conta pessoal não me interessa, porque ela não responde ao meu objetivo. A conta empresarial, ela é boa se você quer posts patrocinados, que as pessoas vão chamar de tráfego pago. Eu já vou comentar sobre isso. Ela tem umas vantagens, você pode direcionar mensagens automáticas no direct, né? Mas a conta criador de conteúdo é a conta que mais vai ter ferramentas. Que ferramentas são essas, Marina, que você está falando? Nos stories, o tempo do story, colocar música, colocar caixinha de perguntas. Eu vou falar de formatos de conteúdo um por um, mas só para vocês entenderem. E por que ele faz isso? Porque ele quer ele é o dono da empresa, né? O Instagram, ele quer que você crie conteúdo. Ele quer fortalecer os creators, porque são os criadores de conteúdo que sustentam a plataforma, porque são eles que atraem os anunciantes. Então, ela vai facilitar sempre para o criador de conteúdo. O criador de conteúdo sempre vai ter acesso a mais ferramentas. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as ferramentas, do criador de conteúdo. Eu posso fazer a gestão de tudo isso. Conectar uma página do Facebook, ver as respostas salvas, anúncios em parceria, adicionar a uma outra conta profissional, status da monetização, que são os posts patrocinados, como que eles estão indo, ele te dá um retorno, se o seu objetivo foi alcançado ou não, porque você coloca lá qual é o seu objetivo. E aí, fazendo uma janela para explicar o que é o tal do tráfego pago, né? Que as pessoas... Essa expressão é muito utilizada pelas agências, né? Tanto as agências de publicidade, as agências de criação de conteúdo, as agências de social media. O que é o tráfego normal? O tráfego de um shopping. O que é o tráfego de um shopping? O tráfego de um shopping são as pessoas que circulam por aquele shopping. Esse é o tráfego do shopping. Qual é o tráfego da rede social? O tráfego da rede social ou da internet são as pessoas que entram na sua página, que passam pela sua página. Esse é o tráfego da sua página. Então, o que seria um tráfego pago? É você monetizar, colocar dinheiro para o seu conteúdo chegar para aquela pessoa de forma direcionada. Esse é o tráfego pago. É como se você forçasse as pessoas a trafegarem pela sua rede social. Isso pode ser pela internet, no Google Ads, propaganda de site, enfim. Isso que se chama tráfego pago. Aí tem o painel profissional. Esse painel profissional, ele é uma ferramenta do criador de conteúdo também, mas também da conta profissional, tá? São os 2 tipos de conta que você vai ter acesso a esse tipo de insight. Isso aqui é um gráfico de julho a agosto do ano passado, obviamente, de engajamento. Dá para saber mais ou menos a época, a quantidade de pessoas,
E tem outras ferramentas também de engajamento, ó, uma visão geral. Isso aí foi da minha conta do ano passado. Contas alcançadas, contas com engajamento, total de seguidores. Ele também vai te dar esse insight. E os anunciantes vão querer saber quais são os seus insights. E também é importante porque quando você é criador de conteúdo, você resolve usar a plataforma de forma intencional para vender, né, para monetizar, você tem uma estratégia, então você tem um público-alvo, você sabe o que você quer vender, direta ou indiretamente. No caso de nós, advogados, nós queremos vender os nossos serviços. Então, esses insights, eles são importantes para você entender qual é o conteúdo que está engajando, qual é o conteúdo que a sua audiência está recepcionando bem, qual é um conteúdo que está viralizando. Por exemplo, esse total de seguidores aqui, eu dobrei em um mês por conta de um vídeo meu que viralizou e eu ganhei 1.500 seguidores. Por conta de um vídeo que chegou a 500 mil de acessos, e aí as pessoas acessaram o meu perfil. Então, essa é a parte dos insights, formatos de conteúdo. Esses são os 3 tipos de formatos de conteúdo que o Instagram vai te dar para você produzir o seu conteúdo. Story. Story é uma excelente ferramenta do Instagram, porque é o que as pessoas mais consomem, tá? E ele também é o que vai te permitir ter mais troca com o seu público. Por quê? Por conta das ferramentas que o Story te proporciona. No Story você pode postar tanto foto, quanto vídeo, quanto bumerangue. A live, o ao vivo, né, que tem lá no ao vivo, ele também é pelo... Não, ele não é pelo Story, não. Hoje em dia ele tem uma outra opção. Mas eu já vou falar da live. Então, no Story você pode postar foto, vídeo, bumerangue. E aí no Story as pessoas podem curtir, que é uma opção nova, reagir, que é aquele que quando você coloca a carinha e tal, responder o Story, ou comentar o Story, compartilhar o Story. Além disso tudo, você também tem as ferramentas de caixinha de perguntas, enquete, dá para você colocar a localização, a hora exata, a temperatura, enfim, se você for abrir aí o seu celular, não sei se vocês estão com o celular na mão e com o Instagram, se vocês têm Instagram, você vem nesse maisinho aqui, ó, seu perfil, minha foto. Esse é o meu perfil, eu abri aqui. Aí tem um maisinho aqui, tá vendo? Tem um maisinho aqui. Você clica nesse maisinho e ele vai te dar, ó, as opções de conteúdo que você tem. E aí ele vai mostrar Reels, publicação, que é no feed, já vou falar, Story, destaques dos stories que você pode criar, transmissão ao vivo, que é a live, que é o ao vivo do Instagram. Então, o feed. O feed já é um outro formato de conteúdo, tá? Os stories. Só recebe seu story quem te segue. Quem não te segue não acessa seu story. Não recebe seu story, a não ser que a pessoa vá no seu perfil e clique lá na sua bolinha para assistir seu story. Então, automaticamente só vai para quem te segue, tá? E é isso. Feed, outro formato de conteúdo. O feed você pode postar foto ou vídeo, tá? Você pode postar até 10 fotos ou vídeos, que é o que a gente vai chamar de carrossel, que é aquele post que você vai arrastando para o lado e vai aparecendo mais foto e mais vídeo. O feed, ele também te permite interagir com a sua audiência. Você pode curtir, que são os likes, comentar, compartilhar, e você também pode compartilhar direto no seu próprio story. Tá? Você clica ali numa setinha e você vai compartilhar no seu story. Agora, o feed, ele não vai ser entregue apenas para quem te segue. Isso é uma novidade do Instagram. O seu feed pode ser, o seu post do feed pode ser entregue também para pessoas que não te seguem, tá? Reels. Reels é
o formato de conteúdo que o Instagram mais vai entregar. O que que é isso? Entregar, chegar para as pessoas. Porque o Reels, ele também não chega só para quem te segue, ele chega para qualquer pessoa, tá? A depender do algoritmo. Se você consome, se você começa, por exemplo, a curtir determinado tipo de conteúdo, você vai perceber que esse tipo de conteúdo vai ser mais frequente ali no seu feed nos seus Reels. Por que que o Instagram entrega mais os Reels, né? Por que que existe a maior chance de você viralizar, de você alcançar mais pessoas através do Reels? Por causa do TikTok. Porque o Instagram, ele é um grande concorrente do TikTok. E o TikTok é uma rede social de apenas vídeo, tá? Inclusive, a maioria das trends, que são aqueles conteúdos que viralizam, por exemplo, tem uma música que está em alta, né? E todo mundo compartilha algum conteúdo com aquela música que está em alta. Isso começa no TikTok. E aí depois vai para o Instagram. A rivalidade, ela é tão grande que se você mencionar o nome, se eu fizer um story e falar TikTok, se eu escrever TikTok e se eu compartilhar um vídeo do TikTok no Instagram, o Instagram começa a te sabotar, de forma que ele para de entregar o seu conteúdo para as pessoas, tá? Porque ele não quer que você mencione a rede vizinha. E aí as pessoas chamam de rede vizinha. Porque é como se fosse aquele do Harry Potter, o que não pode ser mencionado, para não atrapalhar o seu engajamento, tá? Então, voltando. Formato de vídeo, esses três formatos de conteúdo vão te permitir que você poste vídeo. Só que no Reels, o tempo ele é limitado. Por quê? Porque a tendência da nova geração, né, que é a geração do TikTok, as pessoas não querem ficar, que é diferente do YouTube. O YouTube, por exemplo, é uma rede social que as pessoas vão atrás de vídeos longos. Elas estão dispostas a assistir vídeos longos, né? Que o pessoal da publicidade vai chamar de slow content. São conteúdos mais de ensinar. Na verdade, se você parar para pensar, tudo que você quer aprender como faz. Outro dia eu comprei uma mesa e aí eu falei assim: essa mesa é tão pequena, eu não vou pagar um montador para montar essa mesa. Eu vou procurar no YouTube como que monta. E aí eu joguei lá no YouTube, mesa da marca tal, do lugar tal. Aí tinha lá um vídeo como montar a mesa exatamente igual a mim. Então, tudo que você quiser aprender tem no YouTube. Então, ele se diferencia nesse sentido. Os reels do Instagram, eles são mais rápidos, mais dinâmicos. E quanto mais rápido, mais dinâmico, mais viraliza, mais entrega para as pessoas, porque as pessoas vão assistir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E isso vai te dar mais engajamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, por exemplo, hoje, você quer saber quem são as pessoas que te seguem? Você consegue saber, porque o Instagram vai te dizer, ele vai te dizer qual é a maioria do gênero do seu público, qual é a faixa etária do seu público. Eu, por exemplo, eu tenho 60% de público feminino e 40% masculino. As pessoas que consomem o meu conteúdo, elas têm entre 20 e 30 anos, na verdade, entre 25 e 35 anos. É, eu sei quais cidades que eu atinjo, e quais países também, dá para saber se pessoas de outros países, né, consomem o seu conteúdo. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Queiram me fazer, que eu expliquei que não fez sentido? Quer que eu ensine como faz alguma coisa, como posta? Boa noite.
Agora, você que mandou uma pergunta aqui, Luciana, agora que eu abri a... Eu estou me familiarizando, pelo menos o bio, a bio, né? Feed, Reels, pelo menos isso eu já conheço. Sim. Você quer Então, entender o tráfego pago, né? não, né, nem isso, assim, na verdade eu nem alcancei o que é tráfego pago. Eu cheguei aqui ainda há pouco, eu entendi que é melhor você escolher, ainda vou lá procurar como escolher, né, ser criadora de conteúdo. Então, isso ainda vou linkar, são vários links ali. E eu vi que você falou que conta privada é diferente de público e tal. Aí eu entendo mais ou menos o que é bio, reels, né, feed e tudo. Não sabia dessa rivalidade entre TikTok. Então, quer dizer, esse universo aí é totalmente né, atualizado aí por quem está navegando. E eu quero saber como a pessoa faz, por exemplo, para fazer uma publicidade, que é diferente de propaganda, né? Como eu coloquei na mensagem, uma publicidade no Instagram, através do Instagram vir no WhatsApp. Pelo Entendeu? WhatsApp? Não. Eu vejo pessoas usando publicidade, ou para quem faz propaganda, né? Não é o nosso caso do público-alvo da advocacia, e assim, eles fazem a publicidade no Instagram e usa a ferramenta do Instagram em conjunto com o WhatsApp. Compartilhar é porque, assim, o WhatsApp, ele é uma outra rede social que funciona de uma forma completamente diferente do Instagram, tá? Entendi. Você até pode compartilhar o post que você fez, por exemplo, no Instagram, no seu status lá do WhatsApp. Mas, Isso eu já fiz. mas o post patrocinado, que é isso que você está chamando de publicidade, que é o tráfego pago, ele não tem link com o WhatsApp, tá? Entendi. São empresas diferentes. Eu vou explicar novamente, porque você falou que chegou depois. Eu O cheguei depois. Instagram, o Instagram não tem problema. O Instagram, ele é uma plataforma de anúncios, tá? Ele é uma empresa. Ele só está conectado com o Facebook, porque são da mesma empresa Meta, tá? Então, você consegue patrocinar o post, que é o tráfego pago, nas duas empresas ao mesmo tempo. Outras não. Entendi. Muito pelo contrário. Entendeu? Porque quando você vai patrocinar o seu post, você vai lá escolher para quem que você quer que chegue o conteúdo, se você quer que seja do gênero feminino, quais são os interesses, qual é o raio de distância, por quantos dias aquele post vai ficar patrocinado, qual é o seu objetivo, se você quer que as pessoas curtam, comentem, ou se elas acessem seu perfil, se você quer que elas passem a te seguir, ou se elas só visitem o seu perfil, se você quer que seja de um tema específico. Quando você vai patrocinar aquele post, o próprio Instagram, ele vai te dizer, ou o Facebook, ele vai te dizer lá, você vai preencher, é bem fácil. Você vai preencher aquilo ali, dizendo qual é o público que você quer atingir. E qual é o interesse daquele público, tudo. Vai ficar tudo especificado, entendeu? E ali, isso vai ser entregue para os usuários do Instagram. Nenhuma outra rede social vai receber aquilo. Por quê? Porque aquilo é a forma que o Instagram tem de sobreviver. É igual à televisão. Fazer o tráfego pago para você patrocinar o Instagram, é isso? Patrocinar a sua postagem. Por quê? Como eu expliquei no início, o Instagram é uma plataforma, assim como a televisão, por exemplo, que vive da propaganda, né? E aí, quanto maior a sua audiência, mais o patrocinador da propaganda vai querer investir, o Instagram funciona da mesma forma. E aí, por isso, ele vai incentivar as pessoas a criarem conteúdo. Por isso, a conta lá do criador de conteúdo. Ele quer creators. Ele quer que você crie conteúdo. E aí, a partir do seu conteúdo, ele vai te dar métricas. Todos os seus posts do Story, do Feed, do Reels, seja o que for de conteúdo que você poste, você sendo criador de conteúdo, você tem como acessar o insight daquele post. Esse insight, ele vai te dizer
quantas contas foram alcançadas, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas engajaram. E aí, a partir dessa métrica, que você vai chegar para o anunciante e vai falar assim: olha, tá vendo aqui, ó, meu engajamento tá alto, meu Reels atinge 1 milhão de pessoas. Se você anunciar sua marca aqui no meu perfil, eu vou atingir 1 milhão de pessoas, que é diferente do seu post patrocinado. Na verdade, quanto maior o seu engajamento, quanto mais você patrocina, maior o seu público, e aí isso vai numa cadeia de grandes engajamentos. Tanto que, por exemplo, eu fiz uma postagem de carrossel no meu feed, tá? E aí, essa postagem é sobre divórcio extrajudicial. Fiz uma postagem sobre divórcio extrajudicial. E aí, eu tenho já o meu tráfego orgânico, que são as pessoas que chegam até o meu perfil sem nenhum tipo de monetização. As pessoas me seguem, engajam comigo na minha conta, né? Reagem às minhas postagens, falam comigo no meu direct. Então, aquele post vai ser entregue para essas pessoas. Mas eu quero atingir um público além. Eu quero que, a partir daquele post, as pessoas visitem o meu perfil. Então, eu vou o quê? Vou patrocinar aquele post. Ah, quanto que eu quero colocar? Ah, eu quero colocar R$30. Aí eu chego lá, eu clico nas opções de anúncio, tem lá no Instagram, no próprio post, e você coloca lá a opção de patrocinar aquele post. Aí você vai fazer isso tudo que eu falei, você vai selecionar o público, aí ele vai te dizer lá, R$30 por 3 dias, R$10 por dia, beleza. E aí o post vai chegar até essas pessoas. Mas normalmente ele chega para o seu tráfego orgânico, que são as pessoas que chegam lá sem que você precise colocar nenhum dinheiro para que elas cheguem lá. Respondi essa pergunta? Respondeu. Em conclusão, é igual a marketing da televisão que você falou, né? A gente tem que patrocinar a nossa propaganda para a gente ter mais visualizações. É uma forma. Entendi. Existem Então, outros mecanismos de você aumentar a sua visualização, atingir mais pessoas. Existe estratégia para isso. Eu comecei falando que hoje eu vou explicar como funciona o Instagram. No dia 16 de agosto, que é a nossa live do Chega de Café, eu vou explicar como começar um perfil jurídico do zero. E aí lá eu vou dizer mais sobre essas estratégias da advocacia, porque a gente é regido por um provimento da OAB, né, que a gente tem que respeitar, que é o provimento do marketing jurídico. Então, ele é diferenciado. Então, também, se você, por exemplo, você tem a opção de falar para o seu público, para o seu cliente final, e aí, se você fala para o seu cliente final, você tem que respeitar determinado tipo de regra. Se você fala para outros advogados, que é o meu caso, você já tem um outro tipo de regra que você segue. Mas, enfim, a gente tem mecanismos e estratégias de atingir as pessoas e de gerar mais engajamento. Eu mostrei uma métrica aqui, que eu vou mostrar de novo, que é do meu Instagram. Ó, essa métrica aí, que foi do ano passado, tá? Isso é sem colocar nenhum real. Nenhum real. Só usando estratégia do orgânico mesmo. Eu tive um Reels que viralizou e esses números dobraram a partir desse Reels, que eu também não coloquei nenhum real nesse Reels, ele viralizou organicamente, e aí as pessoas chegaram no meu perfil. Fora as coisas que eu vou fazendo, né, nos stories, no feed. Inclusive, quem não me segue, se quiser conhecer meu trabalho, ó, aqui tá o meu arroba advogada Marina. Tá lá no meu perfil. Vai ver mais ou menos o que eu faço. Eu produzo conteúdo para advocacia, eu falo como usar o Instagram, eu falo sobre várias coisas. Então, se vocês quiserem me seguir, eu estou sempre falando alguma coisa lá sobre esse sentido. A partir de hoje também vou falar um pouco mais, porque criar conteúdo dá trabalho. É verdade. Eu vejo que tem pessoas que perdem um tempo danado e a gente não tem isso, ficar à disposição de certas coisas. Você me diz aí, @advogada Marina? Só isso. Tá ótimo. É porque eu tive alguns problemas de publicidade, inclusive a página dentro do Facebook, ela foi hackeada
Eu tive que fazer um BO, vou dar prosseguimento, porque eu excluí o Facebook, mas essa página está sendo invadida por estrangeiros, tem umas línguas estrangeiras ali que eu não sei quem é, ou seja, a página está lá, a página. E eu tive que fazer um BO, vou dar prosseguimento. E o próprio Instagram, eu entro em qualquer dispositivo, eu não acesso, só acesso o Instagram, que é a única coisa que ficou, né, comigo, é aqui no meu celular. E, quer dizer, eu não sei lidar com essas ferramentas mesmo, né? Eu fico meio. Eu Vamos tenho que começar. aprender, estou aqui para isso. Inclusive, ó, se tiver alguma dúvida, quem quiser me chamar lá no Instagram, no direct, me mandar uma mensagem. Na minha bio tem um link que, se você clicar lá, é o meu WhatsApp, pode falar comigo, eu estou sempre disponível. Ai, Eu entendo que é uma coisa, enfim, como eu estava dizendo, dá trabalho, não é fácil, que você tem que dedicar um tempo, você tem que pensar em se preocupar, mas assim, eu acho muito útil, né? Porque a gente precisa estar onde as pessoas estão, é. né? E as pessoas estão na internet. É uma realidade. O digital Exatamente. é uma realidade, né? Tem de tudo, né? Mais um E daqui pouquinho. E para aí, frente vai ser cada vez mais, porque as próximas gerações já estão nascendo dentro da internet. é estranho mesmo. Então, eu procuro você e vou participar dessa outra aula, porque começar do zero pode ser um bom início, né? Para quem não sabe lidar com essas ferramentas. Tá bom, muito obrigada, Marina. Nada. Tchau. Mais alguém, gente, quer perguntar? Pode ficar à vontade. Eu vou parar de compartilhar. Carol, como que eu faço para parar de compartilhar? Não sei, meu Deus. Stop share. Eu sei de Instagram, gente. De Zoom já é um pouco mais complicado. Doutor Fernando. Marcelo. Quer falar, Marcelo? Queria sim, doutora Mariana. A pergunta é a seguinte: eu não tenho Instagram. Uhum. Para assistir essa live, eu vou ter que baixar o aplicativo e me inscrever. Que se depois eu não quiser continuar, não achar interessante, eu vou ter que Tem que ter excluir a Instagram. conta. Tem que ter um Instagram. Mas eu acho que você não vai achar desinteressante, não. Acho que você vai querer continuar ali na rede social. Minha É, opinião, né? por causa. Mas infelizmente, só pelo Instagram mesmo. Porque você tem que entrar na plataforma, entendeu? Tem que ter, você vai acessar a live da sua própria conta. Entendi. Porque, a princípio, como vai demandar um tempo, a pessoa tem que se dedicar, né, para a conta. E esse é um problema sério que eu tenho, falta de tempo. Quer dizer, eu já achei meio desinteressante para mim no início, mas É. eu quero amadurecer a ideia antes de entrar, porque mais uma rede social. Hoje eu só tenho WhatsApp, tenho Face e e-mail. Quer dizer, isso aí já me toma um tempo enorme. Se eu tiver que dedicar para produzir conteúdo, para mim isso aí vai ser mais uma loucura. Mas estamos aí. A gente tenta gerenciar porque faz parte do nosso marketing jurídico, né? Pensar um marketing jurídico, quando a gente, por exemplo, pensa um conteúdo para site, Conjur, Jus Brasil, né? Ou, enfim, o próprio site do seu escritório, você pode usar o mesmo conteúdo para publicar no Instagram. O que vai mudar é o formato daquele conteúdo, né? Como que você vai fazer e etc. Eu acho interessante o Instagram porque o cliente ele pode acessar quem você é como pessoa, entendeu? Ele vai conhecer você. Esse é o maior objetivo da rede social, por que que ela funciona, por que que ela vende, por que que ela dá retorno. Porque o investimento é o seu tempo, então você não precisa investir em estrutura, em muita coisa, para você produzir conteúdo ali. Então, esse retorno, ele é um retorno bom, né?
E as pessoas conseguem acessar quem você é como pessoa, porque as pessoas compram de pessoas. Então, às vezes, você ali mostrar o seu dia a dia, mostrar que você é uma pessoa, enfim, que tem tais características, tais valores, qual é a sua forma de trabalho, qual é o seu posicionamento diante do judiciário, qual é o seu posicionamento como advogado diante de algum tema. O cliente gosta disso. Hoje em dia, o Instagram a gente chama de cartão de visitas. As pessoas quase não usam mais cartão de visita, elas usam o Instagram. Eu, por exemplo, quando eu quero, sei lá, contratar um serviço de arquiteto, primeira coisa que eu pergunto, ele tem Instagram? Porque aí eu consigo ver o trabalho dele, que aí lá vai ter o que você faz, a forma que você faz, se você tem experiência, se você não tem, qual é a sua expertise. Então, ele funciona mais ou menos, entendeu? Como seu cartão de visitas. E Entendi. aí, isso é uma realidade da atualidade. As pessoas vão atrás das pessoas no Instagram para procurar pelos serviços. Entendeu, Marcelo? Entendi. E então, quando eu baixar agora o aplicativo, eu vou escrever, vou fazer uma conta pessoal, então, né? Tá. Então tá bom, doutor. Obrigado aí pela orientação. Eu vou baixar e dia 16 de agosto estamos aí. Maravilha. Doutora Marina? Doutora Marina? Ah, Fernando. Oi, Fernando. Acho que tá caindo. Sou eu que caí ou foi ele? Acho que foi ele. Ele também tá como tela congelada pra mim. Olha quem tava perguntando. Tem ele no WhatsApp, Carol? Sim, vou ver aqui porque ele caiu mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, doutor Fernando, você voltou? Tá. Voltou, acho que voltou. Só tá sem som. Isso aí, repete, por favor, o que o senhor falou, porque a gente não escutou nada. Doutora Marina? Pode falar, doutor. Sua conexão tá meio ruim. É isso, ela está caindo. Uma dúvida me surgiu. Eu sei que existem escritórios de advocacia que têm essas ferramentas que a senhora utiliza, que a senhora mostra o poder que ela tem de atrair negócios para o próprio escritório, e tem uma separação entre a pessoa do escritório, vamos dizer, a pessoa física, da pessoa jurídica. Tanto que eu estava num escritório e tinha, assim como tem gente para mexer na parte de digital dos processos, da distribuir, verificar, né? O advogado não, normalmente grande não tem esse, ele não cuida disso, que é um aspecto menor para ele, o tempo dele vale mais. Também eu observei que nessas mídias sociais, nessas mídias, há uma pessoa específica que fica alimentando ou postando material para esse público que a senhora mencionou. Uhum. Sim. Esse é o comum, porque o Marcelo, ele tem um escritório de contabilidade. Então, ele é Marcelo pelo escritório de contabilidade, uma pessoa jurídica, também é Marcelo, pessoa física. Nesse caso específico, o negócio ou mostrar ele e o negócio vem a reboque?
Existe um social media que você pode contratar, que ele vai ser responsável por essa rede social e ele pode fazer esse trabalho por você. Agora, um conteúdo de um escritório, né, que é um conteúdo mais corporativo, ele vai ser diferente se você usar a estratégia de você se apresentar, né, como a sua conta, como você, para falar de você e do seu trabalho, tá? São estratégias diferentes. Eu, por exemplo, eu mesma faço as minhas artes, eu mesma faço as minhas postagens, eu mesma faço a minha linha editorial, eu mesma faço isso. Mas tem gente que terceiriza esses serviços. E tá tudo bem. Eu acho que depende da estratégia de cada um. Eu, inclusive, já trabalhei por um bom tempo produzindo conteúdo para outros escritórios, fazendo esse trabalho de social media, né? Porque alguns escritórios acabam terceirizando esse serviço para uma agência, e aí a agência não entende do seu público, de quem que você quer atingir, não sabe do provimento da OAB, do que você pode, do que você não pode falar ali na rede social, né? E aí alguns escritórios optam por contratar advogados que são social medias que fazem esse tipo de trabalho. Eu, particularmente, acho que vende mais se você mostrar o seu rosto. Se você aparece ali, mesmo que você tenha uma outra pessoa para gerenciar isso tudo. Você aparecer, mostrar o seu rosto, falar e tal, isso atrai mais as pessoas. Isso engaja mais. Isso prende mais o público. As pessoas querem consumir. Porque assim, o Instagram é uma rede social, né? Então as pessoas querem saber da sua vida. A gente fala que é uma rede social de infotenimento, que é a mistura de informação com entretenimento. As pessoas não querem só. Eu às vezes brinco quando eu falo sobre isso, que no final das contas ninguém está nem aí para conteúdo jurídico. Eu estou falando do cliente final, tá? Estou falando das pessoas que vão te procurar como advogado. Às vezes as pessoas te contratam, às vezes não. Na maioria das vezes, as pessoas vão te contratar é, por uma coisa que elas se identificaram com você, né? Eu não sou mãe, mas vamos supor que eu fosse. E aí eu tivesse um perfil, eu sou advogada, eu sou da área de direito imobiliário, mas eu também posto conteúdos sobre maternidade, sobre como eu faço para gerenciar meu dia a dia com os meus filhos. E aí o cliente, ele vê isso e ele se identifica. E ele fala assim, porque as pessoas elas buscam identificação, entendeu? Elas querem se identificar. Eu, por exemplo, quando quero contratar um profissional, eu quero saber qual é o posicionamento dele, sabe? Quem é ele, né? Eu não vou simplesmente num catálogo, num jornal e escolho. A não ser a indicação, que o marketing boca a boca ainda é o melhor marketing, né? A pessoa que contratou seu serviço e vai falar assim, ó, muito bom, indico. Né? Se é uma pessoa de confiança, você vai acabar contratando o serviço daquelas pessoas. Mas para quem não te conhece, e aí a rede social ela vai te proporcionar isso, atingir pessoas que você não atingiria, que você não chegaria se não fosse a rede social, ela pode ser importante nesse sentido. Eu, por exemplo, já fiz muitos contatos na rede social, porque eu falo para advogado, né? Eu não falo para cliente final. Então, eu tenho uma estratégia que é criar parceria, ou consultoria de caso concreto, ou mesmo uma consultoria. Então, esse é o meu objetivo, porque esse é o meu ticket que eu vendo na rede social. E funciona. E, de fato, os advogados vêm e se identificam comigo. Muito mais pelos meus posicionamentos e por quem eu mostro ser no meu dia a dia, do que sobre o conteúdo jurídico propriamente dito. Óbvio que eu uso estratégia para mostrar para as pessoas que eu sou autoridade naquele assunto. Então, eu construo uma imagem de autoridade. Se você for na minha bio, você acessar a minha bio, vai estar lá, mais de 8 anos de experiência na área. Isso só ali, quando a pessoa entra no meu perfil, ela vai falar, tá, ela então já faz isso há muito tempo, né? Então, ela já... Enfim, tô me alongando, a pessoa pergunta uma coisinha, eu já vou falando 1 milhão de coisas. Mas, Não, enfim, é isso isso. só acrescenta, entendeu? Não se preocupe, porque a dúvida ou o questionamento de um é o questionamento de muitos. Isso é a BAME, entendeu?
Aham, sim, com certeza. Inclusive, a gente pode até marcar, né, mais vezes para fazer essa oficina. Pode marcar presencial, e aí cada um vai lá com o seu celular, e a gente faz uma simulação. Gente, vamos fazer um post aqui agora. Todo mundo vai fazer um post para todo mundo aprender. Ou vamos criar aqui agora uma linha editorial, né? Como fazer e tal. Então, a gente pode até marcar isso. Hoje eu não pude estar presencial, infelizmente. Mas a gente pode sim tirar um outro dia para fazer isso com mais calma, mais tranquilidade e de forma mais prática, né? Mais palpável. Cada um ali com seu celular mexendo na sua rede social e eu mostrando como funciona. Porque por mais que você contrate outra pessoa, é bom você entender um pouquinho, né? Até para você fiscalizar o serviço de quem você está investindo seu dinheiro, né? Contratando. É igual o cálculo de contador. Você pode É, contratar, mas tem que saber como é que é feito. exatamente. Exatamente. Essa é uma ideia excelente. Vamos levar para a doutora Alessandra para que possa ser feita essa experiência pessoal, né? Fazendo ao vivo, né? Porque aí todas as milhares de dúvidas vão surgir, e aí vai ser interessante a senhora responder as milhares de dúvidas que vão surgir de como fazer. Muito interessante para a gente ver na prática qual é o resultado que a senhora, inclusive, informa, que modifica e que auxilia o advogado na sua prática do seu trabalho. Isso, exatamente. Eu acho uma ótima ideia e já me coloco à disposição. Mais alguém tem uma pergunta, gente? Podemos encerrar? Queria só fazer um comentário antes de encerrar, que eu tinha Instagram, né, antes da pandemia. Só que eu passei a usar o Instagram por causa da pandemia. Quando veio a pandemia, aí eu comecei a usar, a mexer, né, na rede social, Instagram, divulgando na página da BAM, e eu tive que pesquisar, porque eu não sabia nada. E na época foi o filho do nosso ex-presidente, que é jornalista, que auxiliou e explicou, falou dessa questão de você interagir com os seus contatos, né, na rede social para poder ter engajamento. Eu percebi isso, que a página da BAM começou a crescer conforme a gente ia comentando, ia curtindo, repostando. Então, assim, eu, pelo menos, aprendi a usar o Instagram graças à BAM. Hoje eu sei, mas ainda tem que melhorar um pouco. Maravilha. Então, Carol, você pode estar nessa oficina aí também, com sua rede social lá, para você também aprender como atrair o seu público, o que que você quer vender, se você quer oferecer um infoproduto. Não, só para finalizar, eu mexo na BAM e eu tenho muito mais conteúdo na BAM do que a minha pessoal. A minha mesma só para interagir com os meus amigos. Entendi. Podemos finalizar, então, Carol? Sim, doutor Fernando, o senhor encerra para a gente, por gentileza? Estou sim. Tá vendo? Você está aprendendo uma coisa que você não sabia, viu? Não somos nós, só nós não, viu, Carolina? Doutora Marina, é, foi boa essa. Eu queria agradecer a senhora a sua disponibilidade. A casa é sua. Quando e sempre que houver possibilidade, por favor, esteja junto de nós, porque nós queremos nos aproximar de quem sabe. A gente bebe da fonte dos outros, e com isso a gente se torna um profissional melhor e também, por consequente, às vezes uma pessoa melhor também. Então, já está a ideia já plantada, né? A Carolina vai replicar essa aula sobre a continuação dessa exposição que a senhora fez, e a ideia de um dia determinado para que nós possamos fazer esse exercício prático, né? Como eu, matemática, eu só aprendo fazendo, não adianta me explicar e colocar. Se eu não fizer, eu não vou aprender. Então, a mesma coisa acontece com isso. E aí, teremos a chance de estarmos todos presentes e a senhora nos ajudando a compreender e entender. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo o tempo que a senhora tirou do seu descanso, da sua casa, dos seus outros afazeres,
para nos auxiliar e nos brindar com a sua experiência e seu conhecimento. Obrigado mais uma vez. E está plantada a semente. Depende agora de conversar lá com a doutora Alessandra. A Carolina já vai fazer essa ponte e conversar com a senhora para um dia determinado a gente praticar e aprender na prática como utilizar essa rede social, como a senhora aprendeu. Tá ok? Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, gente. Obrigada, tá, por terem comparecido aí, também ter perdido o tempo de vocês para parar um pouquinho para me ouvir, para compartilhar um pouquinho do que eu sei. E estou aí à disposição do dia 16, eu espero vocês na live e na próxima oficina que a gente vai fazer de forma presencial. Tá bom? Um abraço, Nada, uma boa noite para a Luciano. senhora. Tchau, Carolina. Vocês Fica com também. Deus. Tchau, Tchau, boa gente. noite.